A seguir, IIGD Irajá. Qual é a parte mais sensível de um ser humano? Onde é que Satanás mais procura atacar o ser humano? Sabe por quê? Porque se ele conseguir atacar essa parte mais sensível do ser humano, literalmente ele consegue dominar todo o resto. Que isso, pastora? Então vamos atentar para o que o Espírito Santo diz. Olha, irmãos, o erro de muitos cristãos, homens, mulheres, jovens, pessoas que têm oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas não levam a sério, não colocam lá dentro do coração, não remoem isso dentro de si. E aí Satanás, ele encontra, ele consegue os espaços. É tudo que Satanás quer. Ele quer uma brechinha, ele quer uma porta. Então, irmãos, vamos atentar bem, tá? Nos preparamos para participar do culto, para oferecer o culto a Deus. Então, vamos lá. Um dos grandes conselhos do Espírito Santo, dos grandes, dos maiores. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Veja comigo o versículo 23. Vamos então? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem. Muita gente que entra nas igrejas, quando escuta uma palavra, uma pregação, escuta, e alguns até colocam em prática, sem terem colocado aquela palavra dentro do coração. Alguns são até pressurosos, mas depois se esquecem. E naquilo que escutaram, acabam errando. E continuam errando. Quantas pessoas escutam esta palavra, leem esta palavra, mas não guardam o coração, não percebem as estratégias de Satanás em tentar atingir o seu coração. Satanás quer corações feridos. Se o coração estiver ferido, ele vai conseguir derrubar toda a vida dessa pessoa. Se deixar o coração ferido, o próprio corpo enfraquece. Fica tão fácil para as doenças atingirem. Quantas pessoas são de Jesus, são aparentemente fiéis, fidelíssimas a Deus, e não vencem pelo poder de Deus. Não acontece nada de milagre, não acontece nada de bom. E pelas muitas misericórdias, não acontecem desgraças, porque as misericórdias de Deus são muito grandes. Há pessoas que chegam a dizer assim: mas eu não entendo essa coisa de coração. Ah, mas eu não sei como é o meu coração, como cuidar do meu coração. Quando a Bíblia fala de coração, irmãos, ela não fala do órgão que impulsiona o sangue, que bombeia o sangue. Esse é o coração, sim, conhecido pela ciência, que o mundo inteiro conhece. O nosso coração é o nosso espírito. O nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. E se o nosso coração não for cuidado e vigiado, ele pode ser fragilizado. Pode ser frágil e pode ficar fragilizado. Ser ferido com facilidade. Há pessoas que dizem: ah, eu sou extremamente sensível. São pessoas que se magoam à toa, que se machucam à toa, por qualquer coisinha já se ressentem. Por qualquer coisa, uma palavra que não gostem, que não agrade, uma palavra que não foi nem uma palavra tão ofensiva, mas criancice, falta de crescimento espiritual, falta de vigilância, e assim Satanás faz. Se o diabo não conseguir ferir a pessoa dentro de casa, no meio da família, no seio familiar, ele vai tentar fora.
Se ele não conseguir dentro da casa, ele vai tentar na parentela. Se ele não conseguir, ele vai tentar fora. Um vizinho, uma vizinha, um amigo. Se ele não conseguir, ele vai no local de trabalho. Se ele não conseguir, ele vai na igreja. Que é isso, pastora? Que é isso? Eu fico pensando no caso da mulher cananeia, se ela deixasse a sensibilidade dela aberta num momento crucial da sua vida. Aquela mulher tem uma filha, a Bíblia não diz se ela tem mais filhos, se é só aquela filha, mas a palavra de Deus diz que a filha dela estava, dito por ela, miseravelmente endemoniada. Aquela mulher precisa que a sua filha seja libertada, que a sua filha seja tirada das garras de Satanás e de um comportamento que talvez estivesse além de causar um sofrimento tenebroso, estivesse causando até muita vergonha para ela. Uma pessoa endemoniada, quando o diabo consegue usar uma pessoa, misericórdia. É só vocês atentarem para a questão do alcoolismo. Há pessoas que se alcoolizam, tentam manter o controle, mas se o vício tomou conta, se o espírito do alcoolismo dominou, essa pessoa pode chegar assim a um fundo de poço de lama, literalmente. Eu tive uma mãe e disse que o filho se embriagava tanto, que ele caía, por exemplo, em dia de chuva, se revolvia na lama, ao ponto da roupa ir saindo do corpo dele, e ele ficar seminu ou nu em plena rua, sem saber o que estava acontecendo, de tão possuído. Dos vizinhos o arrastarem com compaixão dela, colocarem na porta, tocarem a campainha dizendo: Dona Maria, eu só fiz isso pela senhora, que a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher séria. Ela não tinha entendimento. Esse é um dos casos que eu conto de libertação, quando uma mãe entendeu que ela tinha de se posicionar contra Satanás e não ficar lutando contra o filho. Porque ela, apesar de ser de Jesus, ela não tinha entendimento da palavra. Então ela brigava demais com ele: para, eu não aguento mais, e para, você acaba comigo. Isso não adiantou nada. Era mesmo que falar com uma estaca, com a parede, porque o problema era espiritual. Quando ela entendeu os direitos dela de mãe, quando ela entendeu quem são os filhos, que os filhos são bênçãos, são herança de Deus, herança do Senhor, que Deus não deu filhos para calamidade, para perturbação. Quando ela entendeu isso, e começou então a declarar e a orar serissimamente, com as promessas de Deus na sua boca, rapidinho Deus fez a obra. É um caso que merece assim, que se conte bastante detalhes, mas não é o caso hoje. Por quê? Enquanto essa senhora não descobriu que a luta dela seria contra Satanás e os demônios e não contra o filho, ela tinha um coração muito machucado, muito ferido. Por quê? Porque as pessoas falavam mal do filho dela o tempo todo e aquilo doía na alma dela. Falar mal de um filho arrebenta com o coração de uma mãe, de um pai, até dos outros familiares. E às vezes isso acontece dentro de casa. Às vezes é o pai que encrenca com o filho e vai lá no ouvido da mãe. E alguns são tão, tão agressivos, que o filho é dele, mas ele diz: olha o que teu filho está fazendo. O teu filho, né? Eu acho interessante que quando o filho faz coisa bonita, né, é filhinho do papai. Quando faz coisa feia, é filho da mãe. É sério. Pode observar isso. É teu filho. Aí arrebenta com o coração daquela mãe que se esforçou para fazer o melhor.
Caramba, a responsabilidade é dos dois. Mas aí o diabo quer machucar a mãe. Por quê? Porque de repente é ela que consegue segurar como uma coluna ali, para conseguir ter uma família em volta de uma mesa, para conseguir convivência familiar. Então ela vai segurando. Mas se ela não vigiar, vai arrebentar o coração dela. Lá na frente vai ter uma doença grave. Aí vai ficar nas igrejas, e sai. Jesus por quê? Jesus por quê? Isso acontece demais. A parte mais sensível do ser humano é o espírito, é o coração. É esse que o diabo quer. O diabo quer encher o coração de uma mãe de angústia, de amargura. De um pai também. Depende desse pai. Há pais que zelam tanto pelos seus filhos e não conseguem resultado porque o mundo, ele suga, o mundo traga o brilho, as seduções. Então, aquela tristeza, aquele machucado, cuidado. Às vezes os cristãos não atentam para os conselhos do Espírito Santo, irmãos, que são tão simples de serem compreendidos se houver dedicação em ouvir para pôr em prática. É lá dentro. É lá dentro. Os ouvidos são portas. Sim, os ouvidos são portas. Uma ofensa entra, ela vai arrebentar com o coração. Mas se o coração estiver guardado, não tem como ela entrar. Eu costumo dizer que quando o cristão é dedicado, ele aprende, ele põe filtro nos seus ouvidos. Você tem filtro na sua casa, você tem um bebedouro, esse bebedouro tem um filtro. Aqui tem vários bebedouros, cada um tem seu filtro. Tem filtro para que a sujeira não entre. A sujeira fica no filtro. Ele consegue segurar toda a sujeira e deixa o que é bom passar, a água. A água potável, ela entra ali e ela sai da torneira limpinha. Mas de quando em quando você tem que trocar o filtro. No mínimo fazer uma boa limpeza nele. Mas chega uma hora que tem que trocar. Irmão, se o cristão não trocar seu coração natural pelo espiritual, ele se arrebenta. Pastor, eu quero aprender isso, mas é tão simples, irmãos. Às vezes se marca uma consagração, irmãos, as pessoas ficam dormindo. A vida espiritual requer esforço, gente. A vida espiritual requer esforço. Nós precisamos nos dedicar, abrindo o coração, sentir a presença do Espírito de Deus, buscar realmente o batismo e encher. Para quê? Para que não haja espaços vazios para a mágoa, para a amargura, para as angústias. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas arrebentadas, irmãos? São doenças que não se curam. Ah, mas não é possível. Eu vou te mostrar uma coisa muito simples. Tudo na palavra de Deus, depois que você entende, se torna simples quando o coração está aberto. Quando o nosso coração se abre para receber a palavra de bom grado, com prazer. Às vezes até uma repreensão. Ei, para com essa sensibilidade. Para com esse excesso de sensibilidade. Meu bem de vida. Eu fui na igreja, pensei que eu ia ganhar um colinho. Eu ganhei uma bronca. Não vou mais lá. Eu não vou mais. Eu não piso. Aí senta, chora. Aí alguém pergunta: irmã, não vai à igreja? Não vou. Para lá eu não volto. Eu não vou. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Isso aqui vai ser uma base. Provérbios 4, 23. Vai em Hebreus capítulo 12. Leia comigo no capítulo 12, no versículo 15, um cuidado que o Espírito Santo manda ter. Versículo 15, vamos juntos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela
Olha só, nós estávamos lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda. Guardou? Está dentro do armário? Está dentro do armário? Alguém entrou na tua cozinha e não viu, está lá dentro, está guardado. Você chegou no seu quarto, está procurando uma roupa, você não está vendo, ela está dentro do armário, você não está vendo. Quando teu coração não fica exposto, é tão simples que as coisas venham sobre nós e passem adiante. Está guardado. Está guardado. Mas quando o coração está aberto, né, acabou. O diabo encontrou ali o banquete dele. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Que é isso, pastora? Eu tenho esse cuidado. Vigio as pessoas que estão à minha volta, até para falar de Jesus. Há momentos que você não precisa falar de Jesus. A tua postura fala de Jesus. Teu marido, mulher, te feriu. Teu filho estava do lado. E no dia seguinte você cuida da casa e cuida dele, do seu marido, da mesma forma que você cuidava antes da ofensa. Que isso? Isso mesmo. Você atendeu da mesma forma que sempre fez antes da ofensa. A ofensa não fez diferença. Ah, mas eu não sou de ferro. Eu não sou de pau. O chefe te machucou. Falou mal do teu trabalho. Tendo você feito o melhor que você sabia fazer. Como foi que você chegou em casa naquela noite? Pois é. O que está no coração, o que entra nele, traz um resultado. E aí? Chega em casa, conta para a esposa. Mulher, não sei mais o que eu faço. Ou então, meu bem, não aguento mais aquele chefe. Estou a ponto de pedir demissão. Não, marido. Não, marido, nós estamos num momento muito delicado. Fulaninho está fazendo faculdade. Eu não estou aguentando. É porque não é você que escuta. Não é você que escuta. Eu não estou aguentando. Sabe o que está faltando, irmãos? A armadura. Você quer vencer Satanás? Nós passamos 3 semanas falando sobre a tentação do deserto. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu dizendo, está escrito. Mas ele vivia o que estava escrito. Jesus tinha o que estava escrito e vivia. Ele estava na forma de homem. Um ser humano igual a você, um ser humano igual a mim. Ah, mas Jesus tinha outra estrutura porque ele era Deus. Ele estava na condição de homem, de ser humano de carne e sangue, de carne e osso. O cristão que conseguir fortalecer o seu coração e guardá-lo, o cristão que conseguir se revestir do poder, da armadura de Deus, para isso a Bíblia nos apresenta uma armadura. As setas vêm, as ofensas vêm, mas elas não conseguem entrar, porque o coração está guardado. Ah, mas eu não posso esquecer que eu tenho um coração. Mas quem está mandando esquecer? Você abre o guarda-roupa, você vê sua roupa toda lá dentro. É só você dobrar o joelhinho diante de Deus, se examinar, fazer um autoexame, você já sabe o que está dentro. Muitos pais contaminam seus filhos por não levarem a sério essa simplicidade desses conselhos de Deus, do nosso Criador. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Olha só,
Nós estávamos lá em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda. Guarda. Guardou? Está dentro do armário? Está dentro do armário? Alguém entrou na tua cozinha e não viu. Está lá dentro, está guardado. Você chegou no seu quarto, está procurando uma roupa, você não está vendo, ela está dentro do armário. Você não está vendo. Quando teu coração não fica exposto, é tão simples que as coisas venham sobre nós e passem adiante. Está guardado. Está guardado. Mas quando o coração está aberto, meu irmão, acabou. O diabo encontrou ali o banquete dele. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Que é isso, pastora? Eu tenho esse cuidado. Vigio as pessoas que estão à minha volta, até para falar de Jesus. Há momentos que você não precisa falar de Jesus. A tua postura fala de Jesus. Teu marido, mulher, te feriu. Teu filho estava do lado. E no dia seguinte você cuida da casa e cuida dele, do seu marido, da mesma forma que você cuidava antes da ofensa. Que isso? Isso mesmo. Você atendeu da mesma forma que sempre fez antes da ofensa. A ofensa não fez diferença. Ah, mas eu não sou de ferro. Eu não sou de pau. O chefe te machucou. Falou mal do teu trabalho. Tendo você feito o melhor que você sabia fazer. Como foi que você chegou em casa naquela noite? Pois é. O que está no coração, o que entra nele, traz um resultado. E aí? Chega em casa, conta para a esposa. Mulher, não sei mais o que eu faço. Ou então, meu bem, não aguento mais aquele chefe. Estou a ponto de pedir demissão. Não, marido. Não, marido, nós estamos num momento muito delicado. Fulaninho está fazendo faculdade. Eu não estou aguentando. É porque não é você que escuta. Não é você que escuta. Eu não estou aguentando. Sabe o que está faltando, irmãos? A armadura. Você quer vencer Satanás? Nós passamos 3 semanas falando sobre a tentação do deserto. Como foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu dizendo, está escrito. Mas ele vivia o que estava escrito. Jesus tinha o que estava escrito e vivia. Ele estava na forma de homem. Um ser humano igual a você, um ser humano igual a mim. Ah, mas Jesus tinha outra estrutura porque ele era Deus. Ele estava na condição de homem. De ser humano de carne e sangue. De carne e osso. O cristão que conseguir fortalecer o seu coração e guardá-lo. O cristão que conseguir se revestir do poder, da armadura de Deus. Para isso a Bíblia nos apresenta uma armadura. As setas vêm, as ofensas vêm, mas elas não conseguem entrar, porque o coração está guardado. Ah, mas eu não posso esquecer que eu tenho um coração. Mas quem está mandando esquecer? Você abre o guarda-roupa, você vê sua roupa toda lá dentro. É só você dobrar o joelhinho diante de Deus, se examinar. Fazendo um autoexame, você já sabe o que está dentro. Muitos pais contaminam seus filhos por não levarem a sério essa simplicidade desses conselhos de Deus, do nosso Criador. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando alguma coisa tem muito valor para nós, nós procuramos guardar da melhor forma, no maior esconderijo. Como é que se guardava ouro? Ainda hoje, como é que pessoas guardam algo de muito valor? Ainda existe. Cofre bancário, já ouviu falar? Pois é.
O sujeito acumulou barras de ouro e então ele tem um cofre num banco que guarda, mas ele tem a chave. Ou ele tem um gerenciamento que o leva lá a hora que ele quer. E ele vai olhar o seu ouro na hora que ele quer. Por que o cristão, em vez de olhar para os valores, por que o cristão não olha para os valores de Deus na Bíblia, não mete a cara na Bíblia, não põe a palavra no coração e fica com os olhos do coração contemplando aquela ofensa? Tem gente que entra dia, entra noite, sai noite, e aquilo atormentando. Me machucou, me feriu, foi comigo, falou. E as palavras latejam no espírito, latejam na alma. Meu irmão, o diabo é bandido, ele sabe pegar presa. A armadura de Deus. Às vezes eu paro, penso, escutando pessoas, eu digo, meu Deus, se tivesse um pouquinho do entendimento da armadura, se vestisse, a gente vai logo naquela parte que vai guardar, que vai proteger, que vai impedir aquela flecha do diabo de entrar, e a gente pensa logo no coração. É a primeira coisa que se pensa. É uma esposa magoada que não aguenta. Ela quer ganhar um marido para Jesus, mas o coração está todo ferido e arrebentado. E ora. E ora 1 ano, 2, 3, 5, 10. E ora. E chora. E ora. E chora. E blá, blá, blá. Fala versículo. E não acontece nada. Meu Deus, eu oro pelo meu marido há 20 anos e ele não se converte. A armadura de Deus. Se todo cristão se dedicar a ouvir a palavra de Deus, colocá-la lá dentro, pensar e repensar, remoer, no momento estratégico em que o diabo preparar uma cilada, uma armadilha, uma seta, uma flecha, essa pessoa está preparada. Vem, mas não entra aqui, não chega aqui, não trabalha aqui, então não pode atingir. Por que o cristão não atende, irmãos? Deus está dizendo, tenha cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. O problema é da mulher com o marido e os filhos é que recebem. Literalmente a história vai em cima dos filhos. Você viu o que seu pai falou ontem? Você viu? Esposa, vou te contar o que meu chefe falou ontem. Eu vou te contar para você saber quem é aquele dragão. Mas não enxerga que o dragão é o diabo. Eu vou te falar para você saber quem é aquele abutre. Como é que você acha que essa mulher vai orar por esse chefe? Senhor, é meu marido, Senhor. A raiva do chefe ela nem conhece o chefe dele. Ela nunca viu a cara dele. Mas o coração está inflamado contra ele. Uma criança tem problema com a criança do vizinho. A criança chega em casa e conta que levou um chute. No dia seguinte, levou um tapa. Os pais, em vez de tomarem uma providência de paralisar a ação do diabo, segurar aquele filho e orientar, ou buscar de Deus para saber o que fazer, não. Já corre e bate na porta do vizinho para falar com o pai e com a mãe. Quantos assassinatos, quantas desgraças, quanta gente em presídios, porque caíram feito passarinhos, um passarinho que caiu numa armadilha, numa arapuca, num laço.
Porque o diabo planejou tudo. Por quê? Porque ele rodeia, 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 rodeia. Deixa eu estudar esse terreno. Deixa eu estudar essa terra. Deixa eu estudar esse território. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver o que sente. Deixa eu ver o que aguenta. Às vezes o cristão esquece, irmãos, alguns versículos. Olha, é uma criancice. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir alguns versículos repetidas vezes. Você sabia que isso é criancice? Não, eu parto do princípio do seguinte. A pessoa conhece a comida da casa. Para que come todo dia? Ué, pastor, porque precisa. Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então também precisa do pão todo dia. Por que não leva a palavra de Deus nos termos que Jesus colocou? Eu sou o pão da vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, cada dia. Por que não levam isso a sério, irmãos? Irmãos, evitaria todos os problemas do cristão se simplesmente atentasse para isso que Deus mostra. Você viu, até agora estamos aqui, dois versículos. Tende cuidado, tendo que ninguém se prive da graça de Deus. Contamina a mulher contra o chefe, contamina o filho contra o pai, contamina a mãe contra o professor, contra a professora. Tem pais que quando chegam numa escola, chegam armados. Porque a criança leva para os pais todas as minúcias e arranhaduras que acontecem em sala de aula. Mamãe, hoje não foi comigo não, foi com meu amiguinho. Foi com meu amiguinho. Mamãe, você tinha que ver o que a professora falou com meu amiguinho. Por que as pessoas se contaminam tanto, irmãos? Por que as pessoas contaminam as outras? Por que a gente contaminando gente dentro da casa, meu irmão? Então eu vou dar mais um alerta, eu vou repetir o alerta. Se o diabo perceber que você é uma pessoa extremamente sensível, ele vai ficar na porta. Ele vai ficar numa porta que vai dar lá dentro do teu coração. Ele vai dar numa porta, ele vai ficar ali naquela porta. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar na porta do ouvido. Ele vai ficar na porta olhando para os olhos, dizer, vamos lá, vamos lá. Todos os problemas do ser humano estão nisso. No coração. Você vê que o coração pode criar a cobiça, o orgulho, mas pode sim ser machucado, ficar ferido, arrebentado e tirar toda a estrutura. E aí? É um contaminando o outro. Está impedindo esses filhos de receberem a graça de Deus. Pais que vivem machucados, magoados, e sempre com palavras de lamúrias na boca, de murmurações e tristezas, vão abrir a boca para abençoar. Abençoar o quê? Que bênção vão ter para dar? Bênção. Bênção é ministrada por fé. E aí? Aí Deus diz, de que nenhuma raiz, volta a ler o versículo, de que nenhuma raiz de amargura brotando, e por ela muita gente, irmãos, está contaminada literalmente a reboque. Soltou, alguém que estava perto se arrebentou, feriu. Os pais têm que ter muito cuidado com o que falam quando estão entristecidos. Quando estão numa fase de guerra que estão sendo machucados. Tem que ter muito cuidado para um não contaminar o outro gratuitamente. É tudo que o diabo quer. O diabo quer uma família ferida. Ele quer uma família arrebentada. Ele quer mulher contra marido, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. Às vezes é tão somente a forma de falar.
Pais têm que repreender seus filhos, mas às vezes é a forma de falar. Às vezes é até a forma de olhar, um olhar agressivo. Às vezes a expressão facial é o rosto, um rosto de raiva. Aquilo vai entrar, aquela imagem vai ser o retrato que aquela criança tem lá dentro dela, que aquele filho adulto tem, que aquele empregado tem. Não é errado repreender, não é errado corrigir. Deus manda fazer isso. A questão é com quem estamos lidando. Todo mundo pensa que Jesus tratava os apóstolos todos da mesma forma. Não tratava. Que isso? Não tratava, irmãos. Jesus sabia quem ele tinha. Ele sabia, por exemplo, que o Pedro era muito criança espiritual. Pedro tinha momentos assim que, sinceramente, hoje para nós, a gente pensa que eram cômicos. Parecia comédia, quer ver? Por exemplo, Jesus no alto do monte da transfiguração, quando Jesus teve as vestes transfiguradas pela luz que desceu do céu sobre ele. Estava Jesus, o Pedro, o Tiago e o João. Os 3 apóstolos que Jesus levava para orar com ele. Aí Jesus está lá no alto do monte, conversando com Deus. Ele está orando, conversando com Deus. O céu se abre, uma luz vem tão forte sobre Jesus que as vestes dele ficam assim resplandecentes, diz a palavra. Todos eles, os 3, contemplaram, como Jesus, contemplaram a luz, escutaram aquela voz e viram aquela luz. Jesus está falando com Deus e Deus falando com Jesus. Você acredita que o Pedro se meteu nessa conversa? Você acredita? E sabe o que ele disse? Senhor, quer que façamos aqui 3 cabanas? Ou seja, está tão bom aqui, a gente fica por aqui mesmo. O mundo não precisa ser salvo não, que se lixe para lá. Era impressionante a criancice do Pedro. Houve um outro momento que Jesus virou para os apóstolos e se dirigiu mais a Pedro. E disse, olha, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. A ciranda do trigo, depois da debulha, quando se tira a casca, e as cascas ainda estão misturadas com o trigo, a farinha, o trigo, misturado com casca, passa numa peneira fina, uma peneira fina. Pega essa peneira e roda, ciranda com ela, para que o trigo caia e seja aproveitado. Mas o que vai ficar por cima da peneira está diante dos olhos, está pertinho do olho. Então, primeiro se vê o cascalho, a sujeira que vai ser jogada fora. Aquele cascalho é considerado coisa que não presta. Era jogado fora. Mas o trigo era aproveitado e ele ficava por baixo, lá escondidinho, embaixo daquelas tralhas todas. E aí Jesus, seguindo esse raciocínio, virou para eles e disse, olha, Satanás pediu para passar vocês numa ciranda, numa peneira, porque ele quer enxergar sujeira em vocês. Pedro, eu roguei por ti. Pedro foi o único a quem Jesus se dirigiu naquela hora e disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, em Lucas. É que eu não queria mexer muito na Bíblia, não, que isso não é interessante, ficar mexendo muitas passagens bíblicas, mas às vezes é necessário. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem lê comigo, irmãos? Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Os pais têm que ter muito cuidado com o que falam quando estão entristecidos. Quando estão numa fase de guerra que estão sendo machucados. Tem que ter muito cuidado para um não contaminar o outro gratuitamente. É tudo que o diabo quer. O diabo quer uma família ferida. Ele quer uma família arrebentada. Ele quer mulher contra marido, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. Às vezes é tão somente a forma de falar. Pais têm que repreender seus filhos, mas às vezes é a forma de falar. Às vezes é até a forma de olhar, um olhar agressivo. Às vezes a expressão facial é o rosto, um rosto de raiva. Aquilo vai entrar, aquela imagem vai ser o retrato que aquela criança tem lá dentro dela, que aquele filho adulto tem, que aquele empregado tem. Não é errado repreender, não é errado corrigir. Deus manda fazer isso. A questão é com quem estamos lidando. Todo mundo pensa que Jesus tratava os apóstolos todos da mesma forma. Não tratava. Que isso? Não tratava, irmãos. Jesus sabia quem ele tinha. Ele sabia, por exemplo, que o Pedro era muito criança espiritual. Pedro tinha momentos assim que, sinceramente, hoje para nós, a gente pensa que eram cômicos. Parecia comédia, quer ver? Por exemplo, Jesus no alto do monte da transfiguração, quando Jesus teve as vestes transfiguradas pela luz que desceu do céu sobre ele. Estava Jesus, o Pedro, o Tiago e o João. Os 3 apóstolos que Jesus levava para orar com ele. Aí Jesus está lá no alto do monte, conversando com Deus. Ele está orando, conversando com Deus. O céu se abre, uma luz vem tão forte sobre Jesus que as vestes dele ficam assim resplandecentes, diz a palavra. Todos eles, os 3, contemplaram, como Jesus, contemplaram a luz, escutaram aquela voz e viram aquela luz. Jesus está falando com Deus e Deus falando com Jesus. Você acredita que o Pedro se meteu nessa conversa? Você acredita? E sabe o que ele disse? Senhor, quer que façamos aqui 3 cabanas? Ou seja, está tão bom aqui, a gente fica por aqui mesmo. O mundo não precisa ser salvo não, que se lixe para lá. Era impressionante a criancice do Pedro. Houve um outro momento que Jesus virou para os apóstolos e se dirigiu mais a Pedro. E disse, olha, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. A ciranda do trigo, depois da debulha, quando se tira a casca, e as cascas ainda estão misturadas com o trigo, a farinha, o trigo, misturado com casca, passa numa peneira fina, uma peneira fina. Pega essa peneira e roda, ciranda com ela, para que o trigo caia e seja aproveitado. Mas o que vai ficar por cima da peneira está diante dos olhos, está pertinho do olho. Então primeiro se vê o cascalho, a sujeira que vai ser jogada fora. Aquele cascalho é considerado coisa que não presta. Era jogado fora. Mas o trigo era aproveitado e ele ficava por baixo, lá escondidinho, embaixo daquelas tralhas todas.
E aí Jesus, seguindo esse raciocínio, virou para eles e disse: olha, Satanás pediu para passar vocês numa ciranda, numa peneira, porque ele quer enxergar sujeira em vocês. Pedro, eu roguei por ti. Pedro foi o único a quem Jesus se dirigiu naquela hora e disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, em Lucas. É que eu não queria mexer muito na Bíblia, não. Isso não é interessante, ficar mexendo muitas passagens bíblicas, mas às vezes é necessário. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem lê comigo, irmãos? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Que isso? Que isso? Já estamos aqui no capítulo 22 e o Pedro não está convertido. O Pedro não está convertido. Não se espante. Uma pessoa pode estar anos dentro da igreja, anos de uma excelente igreja cristã, evangélica, como costumamos dizer, ter se batizado nas águas, ter uma Bíblia igual a sua, igual a minha, carregar essa Bíblia, abrir na hora do culto. Só que quando termina o culto, ela fecha a Bíblia, vai para casa, põe a Bíblia no armário, põe na estante. E sabe o que ela escutou? Não entrou. Ficou esperando para entrar na porta do ouvido, mas não saiu do ouvido físico. Não saiu dos ouvidos físicos. Não entrou no coração. Isso mesmo. Você escuta vários conselhos do Senhor Deus, conselhos mesmo. Em Provérbios, por exemplo, ele diz: filho, põe as minhas palavras no meio do teu coração, no meio, não pode ficar na superfície. Se ficar na superfície, é fácil de ser pego. O diabo sabe roubar a semente que fica à beira do caminho. Aquela parábola do semeador, da semente que cai à beira do caminho, que as aves do céu vão lá e comem aquela. Pois é, quantas pregações uma pessoa escuta e ela não abre o coração para aquilo que está ouvindo. Ela escuta que ela precisa ser forte, guardar o coração, vestir a armadura, não se ferir e lutar contra o diabo e não contra pessoas, mas não entra. Não entra. Não entra. É aquela pessoa que vive nas igrejas assim: pode me atender? Porque eu estou precisando tanto, estou tão machucada. Sabe, eu estou muito machucada. Você me escuta? Você pode me escutar? E fala. E fala. Um dia desse eu fiquei: ai, Senhor, agendei um atendimento. Irmãos, por 1h30 eu não consegui dar uma palavra. 1h30 eu não consegui dar uma palavra. Eu olhei no relógio. Eu comecei o atendimento às 9h30 e terminei às 10 horas. Foi quando eu virei para a moça e falei: senhora, a senhora está falando há 1h30. A senhora não deu uma chance para eu falar nada, para lhe orientar em nada. A senhora já repetiu 5 vezes a história da sua vida. A senhora é uma pessoa lúcida. Ah, desculpe, é que isso me machuca tanto, é que eu vivo nervosa. Sabe quando é que a senhora vai ser curada? Se a senhora não mudar, nunca. Sabe quando é que a senhora vai ter calma e vai ter paz? Quando a senhora deixar Jesus entrar no seu coração. Sabe quem é ele? O príncipe da paz. Mas a senhora não escuta. Não, mas a senhora não escuta. A senhora só fala. A senhora está falando há 1h30 e vou dizer para a senhora: a senhora tem pouquíssimas vírgulas. A senhora não consegue dar uma pausa. A senhora não dá um ponto na sua história. Eu estou impressionada. Até pela sua profissão. Porque a sua profissão é de quem escuta.
Uma pessoa da área médica, meu irmão, tem que saber ouvir. Se não ouve o paciente, vai diagnosticar o quê? Vai estudar o quê? E eu disse, eu estou impressionada. A senhora não sabe ouvir. Olha o Pedro. Olha o que Jesus está falando para ele. Olha só. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres. Ele ainda não tinha se convertido andando ao lado de Jesus. Você pode ir para a melhor igreja da face da terra. Você pode estar ao lado da pessoa mais consagrada da face da terra. Se você não souber ouvir, pode ter certeza que o diabo encontra as portas. Por quê? Porque elas estão abertas. Por que tem gente que abre tanto a porta da sensibilidade e não fecha essa porta e não põe o escudo da fé? Por que não põe a couraça da justiça? Por que não veste aquela armadura para a guerra? Para dizer, aqui no meu coração não vai entrar. Por quê? Porque as portas dos meus ouvidos não estão abertas para Satanás. Por que não sabe discernir uma palavra humana de uma palavra que o diabo inspirou? Por que não sabem? Sabe por que não sabem? Porque não tem discernimento de espíritos. Mas por que não tem? Porque não escutam a Jesus. E aí quando vem a ofensa, o fulano me machucou. Mas o fulano foi usado pelo diabo e não está sabendo. E o diabo está regaladamente se aproveitando. Como o diabo gosta de ferir as pessoas. Como o diabo gosta de ferir as pessoas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Mas está aqui. Olha só, versículo 33. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estou pronto. Estou pronto. Sou salvo, oh glória. Sou batizado no Espírito, oh glória. Deita nessa cama, vai. Não se consagra. Não escute. Não se examine. Você pode ver que toda vez que se fala de uma santa ceia, a gente vai lá e lê. Examine-se o homem a si mesmo. Faz um autoexame. Vê como é que você está. Vê como está o seu interior. A pessoa só para, o raciocínio, literalmente, irmãos, é temático e é técnico. É a santa ceia. Deixa eu pensar. Eu falei besteira essa semana? Não. Eu briguei? Não. Amém. Vou tomar santa ceia. Ou seja, sou um santo servo de Deus. Oh, aleluia. Esse é um grande problema no meio do povo de Deus. A pessoa não para refletir. Na semana de uma santa ceia, quando chega final de semana, antes do domingo, a pessoa está ali, ela está no seu interior, trabalhando com Deus. Senhor, essa santa ceia vai ser maravilhosa. Eu vou receber uma renovação, o Senhor vai me renovar. E aí, Jesus, tua palavra não vai voltar vazia. Eu vou comer a carne e beber o sangue do Senhor. E aí, é o céu dentro de mim. E aí, mas não pensa, irmãos. Pedro disse, eu estou pronto. Eu estou pronto. Tá bom. Ele estava prontinho, não estava? O que aconteceu com ele? Quando Jesus foi preso? Fugiu. E depois? Correu e ficou de longe observando. E depois? Sentou no meio de escarnecedores. E depois? Negou que conhecia Jesus. Jesus disse, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Já terás me negado 3. Pedro está sentado e está negando Jesus. Quantos cristãos estão negando, irmãos? Quantos estão negando? Por causa das feridas, por causa dos machucados, por não dar atenção. E aí? Vou te falar o desfecho da história do Pedro. Bom, depois dessa história, Jesus foi preso. Quando Jesus está sendo levado, ele olha para o Pedro. Ele olha para o Pedro. Ele olha para o Pedro, tipo, eu te avisei, Pedro. Por que não me ouviu, Pedro? Por que não me ouviu, Pedro? Mas Jesus está sendo levado. Jesus é preso, Jesus é espancado, Jesus vai ao Calvário, Jesus passa e vai. E aí, Jesus é morto e ele ressuscita. Jesus ressuscitou.
Mas o Pedro está cheio de vergonha. Pedro está cheio de vergonha. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se escondeu. Pedro se sentou no meio do mundão dos escarnecedores. Pedro abriu a boca escancarada. Escancarou a boca. Eu não conheço esse sujeito. Esse homem não conheço. Nunca vi na minha vida. Vocês estão doidos. Aí Pedro fica sabendo que Jesus ressuscitou. Pedro não vai ter coragem de ir até Jesus, não. Já estou perdido mesmo. Eu neguei eu neguei meu Salvador, neguei o meu Senhor. Estou perdido mesmo. Você sabe como é que o Pedro abre lá em João, capítulo 21? Evangelho de João, capítulo 21. Lê comigo o versículo 7. Jesus ressuscitou e está pertinho do Pedro. Você lê comigo? Quem lê comigo? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, era ou não era? Não era uma comédia. Como é que o Pedro está? Mas o Pedro está pescando no meio de um monte de homem pelado. Depois de ter andado com Jesus mais de 3 anos e meio. Tem muita gente que está dentro das igrejas, mas espiritualmente está despida. Por quê? Por causa dessas bobeiras, irmãos. Mas por quê? Porque não dá atenção à palavra de Deus. Toda pessoa que deixa seu coração aberto, que se fragiliza à toa, que se machuca à toa, que por qualquer coisa se ressente, pode ter certeza, nem vestes ela tem, que dirá armadura, se encolhe, se retrai. Tem gente que quando fica entristecida numa igreja, não vai mesmo. Não vou, não adianta, eu não vou. Lá eu não vou, para lá eu não volto. Pedro está pelado, despido. Sabe o que Jesus fez antes? O Pedro também não deu ouvidos. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou um anjo bem na porta do túmulo onde ele estava morto, e o túmulo ficou vazio. Quando Jesus saiu do túmulo, Jesus deixou um anjo ali e disse ao anjo que ele sabia que as mulheres iriam lá para perfumar o seu corpo. Então Jesus deixou um recado para elas e para os discípulos. Mandou que quem chegasse ali comunicasse aos seus discípulos que ele já havia ressuscitado. Olha só, eu quero que você atente para isso, lá em Marcos capítulo 14. Volta um pouquinho em Marcos. 16. É o último capítulo, Marcos 16. Não é 14 não. Marcos 16. 14 é o Getsemane, já passamos disso. Marcos 16. Tá. Então aqui diz assim, a ressurreição, é o título. Lê comigo, a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viu um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Versículo 7, lê comigo. Mas ide dizer a seus discípulos
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Por que o nome do Pedro, só ele foi citado? Eram 11. O Judas se suicidou, mas ficaram 11. Eram 11. Por que só o nome do Pedro? Pedro, vou usar o populesco aqui, estava morto de vergonha. Neguei o meu Senhor. Não dei atenção ao que ele me falou. Sentei no meio de escarnecedores, fiz tudo errado. Neguei o meu Salvador. Estou perdido mesmo. Vou pescar, seja lá o que quiser. Aí Jesus manda esse recado. Ô Pedro, Jesus mandou avisar todos os discípulos. Em particular ele falou, diga ao Pedro que eu vou lá encontrar com ele também. Volta, meu irmão. Tem gente fugindo das igrejas. Se o diabo não conseguir machucar em casa, ele machuca fora. Se ele não conseguir no mundo, ele vai lá dentro da igreja. Volta enquanto é tempo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, durante algumas semanas, nós estivemos contemplando a tentação, as tentações, que não foi uma tentação. O título é A Tentação do Deserto, né? Mas não foi uma tentação, não foram duas. Como nós já contemplamos, Jesus foi tentado em tudo ele foi tentado. Você tem que pensar dessa forma. Porque às vezes os cristãos, né, alguns filhos de Deus, assim, eu não aguentei, eu caí, não deu para segurar, não deu para suportar. E assim vai, aí é pecado, é encrenca, é desavença, são contendas, divisões, enfim. E aí a vida da pessoa começa a cair. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e não conseguem uma cura? Quantos estão servindo a Jesus, mas na verdade não estão servindo? Por quê? Tem alguma coisa que não estão ouvindo. Então, irmãos, vamos assim atentar. O ponto essencial, o ponto principal é a forma como ouvimos a palavra de Deus. Tá? Há um combate, há uma guerra, irmãos. Há cristãos que são muito inocentes. Não, demônio não entra na minha vida. Não. Está desempregado? Está doente? Casamento está destruído? Não, demônio não entra na minha vida. Demônio entra na minha vida. Parar com isso. Há uma guerra, há um combate. E nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo. Há momentos que só um discernimento do Espírito Santo para você entender o que está acontecendo. Há pessoas que falam, meu Deus, o que está acontecendo? Então é necessário a comunhão do Espírito Santo, porque ele mostra, ele inspira, ele direciona. Então, irmãos, há uma guerra. Quando uma pessoa aceita Jesus, se ela procura conhecer, entender a palavra de Deus e se submeter aos mandamentos, ao entendimento, ela começa então a agradar a Deus. Mas se ela não buscar também, juntamente, simultaneamente, o conhecimento dos direitos, das bênçãos que o Senhor Jesus dá, ela perde. Se converte e continua com a vida do mesmo jeito. Então, mandamentos e bênçãos, mandamentos e promessas. Essa é a base da vida. Agora, dizer assim, na minha vida o diabo não entra. Não. Entrar, só se ele encontrar as brechas, ou as portas, ou as porteiras. Mas tentar, ele tentou Jesus. Como ele não vai tentar? Uma das maiores portas que o ser humano tem é no seu próprio corpo. E se não a principal, é o coração.
Como falamos no primeiro culto, a pessoa que se machuca, que se magoa, e algumas assim, com uma sensibilidade à flor da pele, essas pessoas se tornam presas muito fáceis de Satanás. Muito, muito mesmo. Eu não vou entrar propriamente no assunto do perdão hoje, mas ele é um dos maiores fatores da falta de bênçãos na vida dos filhos de Deus. E às vezes o cristão não dá a devida importância. Normalmente pensa como muita gente pensa. Também não é bem assim, porque Deus entende o meu caso. O meu caso é diferente. Deus sabe de tudo, então Ele me compreende. Olha que erro grave, tá? Então deixa eu mostrar para os irmãos. Esse não vai ser o ponto principal, mas é um dos fatores que mais implica para um cristão ser derrotado pelo diabo. Que isso, pastora? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta, segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 9. Quem lê comigo? E para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Está vendo aqui? Quando Paulo escreveu essa carta foi com esse objetivo. Ele vai escrever, vai fazer questionamentos, vai fazer exposições, para ver se sois, ou seja, será que estão obedecendo? Paulo pensou o seguinte: eu não estou de corpo presente lá no meio do povo cristão de Corinto, aquele povo que eu ganhei para Jesus. Eu não estou lá vendo, em loco, vendo o comportamento deles, ou o que se passa dentro deles, ou o que está acontecendo entre eles. Eu não estou sabendo, mas eu vou escrever, para procurar saber notícias deles. Então esse é o sentido. Então Paulo, repetindo o 9. E para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Aí vem o 10, E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos. Tem muita coisa aqui nesse versículo, um versículo só. Olha quanta coisa nós vamos contemplar aqui. O coração, irmãos, o nosso coração é o lugar dos sentimentos. O nosso coração é o nosso espírito. É o espírito. É o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira pessoa. Às vezes a pessoa fica tão machucada, tão magoada que o coração fica pesado. É impressionante. Pesado. A pessoa perde o ânimo, perde a alegria, perde a vontade, alguns até de viver. Algumas pessoas perdem a força para trabalhar. Estou triste, eu estou chateado, estou muito triste, estou angustiado. E a pessoa não tem ânimo, não tem forças. Fica fácil para o diabo atacar com uma doença e ela não consegue sair. Fica fácil para o diabo fechar algumas portas e a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está fora da palavra. Maldição não vem se não houver uma causa. O diabo não ataca se ele não tiver espaço. Mas por que Deus permite? Porque Ele ensina, irmãos, Ele manda e as pessoas não dão atenção. O Senhor Deus já alertou, Ele já disse, sobre tudo que você tem que guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que não se dá atenção a isso? A pessoa sabe que o chefe está no pé dela, que está ali até falando umas palavras para machucar, para ver se ela pede demissão, para ver se ele consegue que ela suma da vida dele. E a pessoa não prepara o coração para aquele... Tem que preparar o coração. Bom, vou preparar meu coração, que eu sei que hoje eu vou escutar coisas que não vão me agradar, mas eu não vou deixar entrar. Eu não vou deixar entrar. Por que eu não vou deixar entrar? Porque eu sei em quem tenho crido. Porque eu sei que o que eu faço da melhor forma possível. Porque eu sei que eu trabalho com dignidade. A pessoa que é consciente, irmãos, o diabo ele vai fazer de tudo para desestruturar qualquer pessoa. Então ele procura um monte de coisas que possam servir de ferramentas para ele atacar aquela pessoa. Aí a pessoa sem entendimento, muito frágil,
muito fraquinha de entendimento, ou que não leva realmente as palavras de Deus a sério, ela deixa entrar. Aí num culto ela diz assim, aí vem um culto que a ministração é para perdoar. Aí a pessoa na presença de Deus, Senhor, fulano está perdoado, mas a ferida está lá dentro do coração. Ela está ressentida. Então ela pensa que perdoou e fala que perdoou. Olha, o próprio apóstolo Paulo diz, ó, porque se eu, olha só, vou repetir, vamos lá. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Ó. Pastora, como é que o Paulo fala uma coisa dessa, gente? Ele não sabe o que está falando? Claro que ele sabe o que está falando. É que há coisas, irmãos, que às vezes parece que fogem ao nosso controle. Paulo sabia. Em Jeremias, o Jeremias disse, o Jeremias falou da parte de Deus, enganoso é o coração. Para quem não sabia, isso está na Bíblia. Ou seja, às vezes a pessoa está certíssima que ela perdoou, mas quando se toca naquele assunto, a ferida abre. E ela sente aquela dor. E alguns sentem aquela amargura ou raiva daquela pessoa. Diz assim, caramba, eu pensei que eu tinha perdoado. Aconteceu um dia desses. Num atendimento. Uma pessoa com a vida toda destruída. Pastora, quando eu me converti, eu perdoei o meu pai. Eu abri a boca e falei que eu tinha perdoado. Eu pensei que eu tinha perdoado. Passou tempo. Um dia me veio a lembrança. E passaram-se os dias e aquilo não saía de mim. E alguém veio tocar no assunto. Pastor, eu não percebi. Eu estava com uma angústia violenta. E aí eu cheguei à conclusão. Falei, eu não perdoei. Eu pensei que eu tinha perdoado. Falou, pastor, e agora? Porque ele está morto. Falei, o problema não está nele. Ele já foi, o problema está em você, no teu coração. É só isso. O problema não está nele, o problema está em você. O problema está no teu coração. Quando você liberar o perdão sincero, como se ele estivesse na tua frente, você olhando nos olhos dele, aí o teu coração vai ficar limpo. Pastora, então como é que eu vou saber? Que prova eu vou ter? Se ele está morto e já partiu. Menina, põe seu coração no altar de Deus. Pede que Deus o examine. A única pessoa que pode examinar o teu coração é o Espírito de Deus. É o próprio Senhor Jesus. E aí? Ora a Deus que Deus sabe trabalhar. Passou o tempo. Num culto novamente, a palavra de Deus falou. A pessoa foi para casa, dobrou o joelho num cantinho sozinho. Jesus, Senhor, eu me enganei esse tempo todo. Eu pensei que eu tinha perdoado. Passaram-se os dias. Alguém vem e toca no assunto violentamente. A coisa foi tenebrosa. Foi coisa violenta. Pastora, eu consegui. Eu não senti nada. Eu consegui. Passou um tempinho, brotou a cura. Passou um tempinho, uma porta de emprego se abriu. A pessoa estava sendo vencida por Satanás, porque o engano tomou conta, achou que tinha perdoado, mas não tinha perdoado. O perdão tem que ser lá de dentro do fundo do coração. Então, antes de chegar à ferida, para que haja uma necessidade profunda de perdão, tem algo a fazer. Sabedoria de Deus dá. E aí? Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 16. Quem lê comigo? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto. Seja templo, meu irmão. Seja templo. O nosso interior tem de estar cantando louvores a Deus. O nosso interior tem de estar com a palavra de Deus viva trabalhando. O Espírito de Deus tem de estar ativo dentro de nós. Se nós estivermos em comunhão com o Espírito de Deus, venha o ataque que vier, vem diante dos meus olhos e eu vejo uma cara de deboche,
eu vejo uma cara de zombaria. Eu escuto com os meus ouvidos as palavras de zombaria, eu escuto as palavras do deboche, mas o meu coração não recebe. Ele está guardadinho, cheio de Deus. Pastor, é muito difícil. 2 Coríntios novamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem... Ô meu irmão, por que não pede a Deus? Senhor, me abre o entendimento. Senhor, me abre o entendimento. Os 4 evangelhos falam de perdão. No Sermão da Montanha, Jesus disse: amai a vossos inimigos. No Sermão da Montanha, Jesus disse: fala bem de quem fala mal de você. Quem pode fazer uma coisa dessa? Se isso foge literalmente ao controle da nossa natureza. Quem consegue? Agora vamos lá, o aluno foi ferido pelo professor. O professor só faltou chamar o aluno de burro. Ele só não chamou porque ele sabe que ele ia correr o risco de um processo, né? Ia talvez até ter que pagar danos morais, né? Faltou dizer: seu burro, você não aprende nada. Mas de alguma forma ele chamou. O aluno vai para casa. Aquela palavra está dentro dele, na cabeça, latejando. Latejando, latejando. Ele chega para a mãe e conta o que passou. A mãe começa a ficar com raiva do professor. Ele chega para o pai e conta. A família se reúne e a conversa é aquela. E o diabo está ali fazendo a farra e preparando as prisões. Ninguém sabe quais são, mas ele está preparando. E aí? Aí daqui a pouco o coração está ferido. Está revoltado. Está revoltado. Uma família inteira contaminada, porque alguém deu ouvidos ao que saiu de uma boca. E por trás daquela boca estava Satanás. Foi por isso que o Espírito Santo, usando Paulo, deixou bem claro que a luta não é contra carne e sangue. Vai comigo agora em Efésios, capítulo 6. Lê comigo o versículo 13. Vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, toda, não é uma parte da armadura, é toda. Acabei de citar um caso, um fator, um momento: ofensa, agressão verbal. É o mais comum, até no trânsito. Sai da minha frente, seu lerdo. Aí o outro grita: lerdo é a tua mãe. Sim ou não? Por que deu ouvidos? Por que recebeu? Há cristãos, irmãos, que parecem assim aquelas esponjas. Sabe a esponja na pia? Pega uma esponja sequinha e joga dentro da bacia com água. Tum. Daqui a 15 minutos você vai lá procurar a tua esponja sequinha, vai. Vai procurar ela sequinha. Você pega pela pontinha e levanta. E não para de sair água. E sai água. E sai água. E sai água. E sai água. Sim ou não? Tem cristão que parece esponja mesmo. Está no meio do lamaçal desse mundo e absorve toda a podridão que o diabo joga. Aí depois cai numa doença e fica: Jesus me cura, Jesus me cura. Já curou. Jesus me cura, Jesus já curou. Por que essa doença não sai? Por que essa doença não sai? Por que eu não fico curado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá atrás o diabo preparou. Os nossos ouvidos abertos para a maledicência são portas abertas para o diabo. Os nossos olhos mirando e focando uma cara de deboche são portas para que o coração fique ferido. E eu tenho falado às sextas-feiras aqui: o seu corpo é templo do Espírito Santo. O templo tem muitas portas. O nosso corpo é uma casa. A Bíblia diz que o diabo quer essa casa. Uma casa tem muitas portas. Por que o cristão não atenta?
Por que não dá atenção a essa simplicidade da palavra de Deus? O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Não é uma parte apenas, tem que tomar toda. Toda é toda. E aí, para que possais resistir no dia mau. O dia que aquele aluno foi ofendido em sala de aula, foi o dia mau dele. Se ele tivesse preparado, ele sairia, se ele é de Jesus, sairia daquela aula e ele diria assim: pobrezinho do professor, foi ferramenta de Satanás, eu vou orar por ele. Por quê? Para que o diabo não use mais aquela boca. Que isso, pastora? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Irmãos, um dos maiores ensinamentos de Jesus, marca essa parte aqui que a gente vai voltar na armadura, vai em Mateus 5, vamos lá. Mateus 5. Você vai entender hoje por que muitos evangélicos não vencem. Por que muitos cristãos não vencem. Você vai entender hoje. Por que muitos cristãos não vencem. Mateus 5, lá no Sermão da Montanha. Versículo 44. Vamos lá. Quem lê comigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Dá uma paradinha. Por que o aluno não amou aquele professor? Talvez você diga: é muito difícil. Então você ainda é criança espiritual. Se você disser que é difícil, você ainda é muito criança espiritual. Criança não vai entender isso. Como é que uma criança vai entender isso? Joãozinho, o Zezinho é um coleguinha seu da escola. Você gosta do Zezinho? Eu não. Porque ele é mau para mim. Ele é mau, ele me deu um chute. Ele é muito mau. Estão brincando não. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Dá uma paradinha. Você tem que aprender a amar aquele vizinho que você escutou falar que ele falou mal de você. Eu não, parei de cumprimentar. Nem quero que olhe para minha cara. Amai a vossos inimigos. E o aluno? Na próxima aula está ele lá na sala de aula, olhando nos olhos do professor. Você acha que o professor vai conseguir encarar os olhos dele? Olhos de compaixão, olhos de misericórdia. Sabe quais os olhos que o professor vai encarar? Os olhos de raiva. Por quê? Porque um demônio atrai o outro. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Às vezes uma raiva é alimentada com os olhos. Imagine isso dentro de uma casa. Marido e mulher, pai e filho. Imagina. Imagina. Agora imagina o olhar de compaixão. Imagina. Está lá em sala de aula. Presta bastante atenção e lê de novo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Peraí. O amor ao inimigo. Eu estou citando aqui o professor e o aluno. Poderiam ter ficado inimigos naquele dia, ou poderia simplesmente passar em branco. No dia seguinte, para o aluno: ah, mas pastor, o professor no dia seguinte vai fazer pior. Deixa ele fazer pior. Quanto maior o pecado, maior o perdão. E aí? Bendizei os que vos maldizem. Noras. Quais as noras aqui que falam bem da sogra? Quantas?
E não levanta a mão não com teu marido do lado. Não levante a mão não. Quantos empregados aqui falam bem do seu patrão? Quantos empregados aqui não falam bem do patrão? Não falam mal, mas também não falam bem. Ninguém se atreve, né? Tá com medo da câmera, né? Tá com medo da câmera. Alguém das tuas relações vai te ver e vai contar pro teu chefe. Tá vendo? Mas Jesus não está perguntando se você quer falar bem do seu chefe, da pessoa, bem dizer os que vos maldizem. Deus não está te perguntando se você quer falar bem de quem fala mal de você. Ele não está perguntando, você quer falar bem do seu vizinho que você sabe que fala mal de você pelas costas? Ele não está perguntando. Ele não está perguntando para o aluno, você quer falar bem do seu professor? Você sabe que ele fala na tua cara, imagina por trás. Jesus não está perguntando, você quer falar bem de quem fala mal de você? Jesus está ordenando, lei imperativa, bendizei os que vos maldizem. Fala bem de quem fala mal de você. Pastora, então o negócio está sério, eu vou ter que fazer um catálogo. Se você precisa de um catálogo das pessoas que falam mal de você, quem é que está com problema? Responda você, onde está o problema? Sabe aquela pessoa que diz, tudo é contra mim, tudo é contra mim, todo mundo é contra mim. Todo mundo me vê atravessado, todo mundo fala mal de mim. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Toda pessoa, tá? Que só vê mal nas pessoas, que acha que todo mundo fala mal, que todo mundo olha atravessado, que ninguém gosta, meu irmão, não preciso dizer onde está o problema. Então Jesus disse, fala bem de quem fala mal de você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus disse, fala bem de quem fala mal de você. Qual é o segredo disso? Você já pensou? Eu estou usando a relação nora e sogra, apesar de que hoje, graças a Deus, né, parece que as relações entre nora e sogra estão melhores. Mas você já pensou? Eu tive um caso, já contei aqui, até num domingo recente, com essa tentação, com as tentações do deserto. Aquela moça que chegou, a sogra estava conversando com uma pessoa da família, e a sogra não percebeu que ela havia chegado, e ela escutou uma conversa na cozinha, e quando ela se aproximou, não foi percebida, ela escutou a sogra chamando-a de relaxada. Meu filho não teve sorte. Lamentavelmente, minha nora é bonita, mas é muito relaxada. Ela sai, vai de fininho, vai para casa da mãe, ainda foi no quarto, pegou roupa, calçado, foi embora para casa da mãe. O marido chegou, não sabia o que estava acontecendo, perguntou à mãe, a mãe disse que não sabia. Lá vai ele para casa da sogra, chega lá, está trancada no quarto, chora, 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 mas chora. E quando ele dá de cara com ela, está vermelha, olho inchado de tanto chorar. O que houve? Não volto. Sua mãe me odeia, sua mãe não me suporta, sua mãe... bom, enfim. Passou. Que luta. Sabe onde essa jovem veio parar para tentar resolver o problema? Pastora Gorete. Moça, o que você quer? Eu quero ajuda, eu quero que ore por mim, que ore por ela, faz alguma coisa. Não, então faço. É só você liberar perdão de todo o seu coração. E a partir de hoje,
esquecer isso de uma vez por todas, sepulta, faz um sepultamento das palavras que ela falou. Não sepulte a sua sogra, sepulte as palavras dela. Sério, foi o meu conselho para ela. E eu disse, agora eu vou te dar o remédio. Tem remédio? Falei, tem. Aí abri Mateus 5,44. Falei, ame a sua sogra. Ai, pastor, é muito difícil. Falei, então você é desobediente, você é rebelde. Não, eu não sou, você é rebelde. Seja ovelha. Não, pastor, eu vou tentar. Tentar não. Jesus não está pedindo para você tentar, está mandando você fazer. Sério. Disse, moça, lê aqui comigo. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Para. Pastor, é muito difícil, então você não é ovelha. Falei para ela, então você não é ovelha. Filha de pastor, hein? Falei, então você não é ovelha. Falei, moço, Jesus não está perguntando. Ele não está te pedindo, ele está te ordenando. Você quer entrar no céu? Você quer ser abençoada nessa terra? Você quer bênçãos? Você não quer uma brecha aberta, uma porteira para o diabo? Você não quer que lá na frente o diabo venha colocar uma doença no teu corpo? Não, pastor. Olha, leva a sério, menino. Isso aqui é a ordem de Jesus. Você aceitou Jesus? Você sabe o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus, mandamento de Deus, repreensões de Deus, alertas de Deus. Aí vem o colinho, vem as bênçãos. Fica tranquila. Mas ele não está te pedindo, ele está dizendo, ame o teu inimigo. Tua sogra é tua inimiga? Ame tua sogra. Ai, pastor, eu vou me esforçar. Chorava igual criança. Amai a vossos inimigos. Qual é a segunda parte? Então dá uma paradinha. Aí você pode imaginar. Imagina assim. Aí essa nora vence essa fase, essa batalha, ela vence, né? Ela venceu, né? A si mesma. Olha que vitória. Ela venceu o seu eu. Ela agora não está pensando nela, ela está pensando em Jesus. Ela está pensando em Jesus. Eu disse, pensa primeiro na tua salvação eterna. Segundo, pensa no teu marido, que vai ficar feliz da vida se você for amiga da sua sogra. Seu marido vai ficar feliz. Pensa nisso. Primeiro você pensa em Jesus, teu Salvador. Você não entra no céu sem ele. Segundo, você pensa no seu marido. Aí depois, né? Você vai com certeza desfrutar disso. Imagina. Aí eu falei, moça, vá para casa. Faça assim umas 25, 50 cópias desse versículo. Que isso? Faço. Não quero saber se é 5º grau, se é 6º grau, se é pós-doutorado. É ovelha? Obedeça. Vai com uma canetinha na mão, bota o coração, escreve, lê, relê, escreve, lê, relê, até entrar. Até entrar. Você já pensou se essa sogra fosse de... A sogra não era. Essa moça é filha de pastor. A sogra e o marido ainda não. Mas o marido era simpatizante, frequentava cultos. Então deu para conviver tranquilo. Está na promessa. Mas a sogra não era. Você já pensou se essa sogra, se fosse o contrário, se essa sogra fosse de Jesus e essa nora não fosse de Jesus, fosse uma macumbeira? Alguém gritou aí, nossa o quê? Nossa o quê? Nossa o quê? Você nossa está se metendo, eu estou no meio disso, nossa o quê? Vocês já pensaram se fosse o contrário? E se essa sogra fosse de Jesus mesmo? Aí a sogra está numa festinha com a família, com a nora, a família da nora. E alguém chega, já pensou assim? Alguém chegava e ia dizer assim, ai, que mundo é esse, né? Tanta gente falsa. A senhora sabe que a sua nora fala mal da senhora para todo mundo? Vocês já pararam para pensar? Só que essa nora aprendeu. Ela leu, meditou, conseguiu perdoar. Conseguiu perdoar, sabe o que ela fez? Marido, se eu estiver errando, você
Me observa. Agora que eu estou aprendendo a amar a sua mãe. Eu sempre pensei que você amasse minha mãe. Jesus me ensinou. Ela só não mostrou a palavra, porque se ela mostrasse ia ficar feio. Jesus mandou amar o meu inimigo. Pastor, eu entendi. Isso levou tempo, tá? Não foi um dia, nem 2 dias, nem 1 mês, nem 2 meses, nem 3 meses. Levou tempo, levou tempo, levou tempo. Passou o tempo. Passa o tempo. Aí vem a família. O diabo é bandido. Ele joga e ele vem colher. Ele joga e ele tenta colher. Aí ele jogou. Aí todo mundo na família soube que havia uma encrenca entre nora e sogra. Aí vem gente da família. Aí chega alguém perto dela. Num momento de descontração perto da nora. Puxa vida, você é uma pessoa tão legal. E tua sogra não gosta de você. Ela fala de você para todo mundo, fala de um jeito. Ô fulana, ela não conhece Jesus. Você sabe o preço que ela custou a Deus? Estou lutando para ganhá-la para Jesus. Ela custou o sangue de Jesus. Ela não sabe, ela é uma pessoa muito boa. Mas nem ela percebe isso. Por quê? Porque o diabo não deixa. Aí tem alguém perto, não tem? Tem sempre alguém por perto. Vamos dizer que a sogra chama-se Dona Crisantina. Dona Crisantina dá de cara com essa pessoa que estava perto. E aí? E Dona Crisantina está pronta para soltar bomba em cima da nora. Ela está quase explodindo de raiva da nora, porque ela tem ciúme do filho. Ninguém entendeu. A nora demorou a entender. Aí a pessoa que está perto, que escutou a nora falar que a sogra foi comprada pelo sangue de Jesus, que nem ela percebe o quanto ela é boa. Aí essa pessoa diz assim: Dona Crisantina, eu estava na festinha de aniversário do fulaninho. Sabe quem estava elogiando a senhora? Me elogiando. Sua nora. O quê? O quê? Ela é falsa, ela é falsa. Não é não. Ela falou com tanta sinceridade. Ela disse que a senhora é uma pessoa muito boa, mas nem a senhora consegue perceber isso. Ela disse que está orando para a senhora se converter. Ela falou isso? Ela falou isso. Você tem certeza que é minha nora? Me pergunta como é que vai ficar uma pessoa que falou mal da outra a vida toda e de repente escuta que aquela de quem falou mal está falando bem dela. Por favor, pensa. Pastora, vamos ter o desfecho. Lê de novo aqui, vai. Mateus 5,44. Quem lê comigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Então vamos agora. Nós vimos: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Agora fazei bem aos que vos odeiam. Teu vizinho macumbeiro vai lá na magia negra e usa um bode para botar o teu nome lá no cemitério. Pastora, então eu não estava aqui, eu estava morto. Você é de Jesus. Se você leva Jesus a sério, o diabo sabe que ele não encontra a porta aberta. Ele sabe que ele não vai conseguir nada, mas tentar ele vai tentar. Aí esse teu vizinho, ele está sozinho em casa e ele dá um grito. E os vizinhos correm lá e descobrem que ele está passando mal, muito mal, mas está muito mal. Ele está ficando cianótico, roxo, né? Ele está tendo uma crise epilética, ele está morrendo. E aí só você tem carro naquela vizinhança. Você leva ele para o hospital?
Eu sei que você leva, mas você vai dizer assim pro vizinho: deixa eu tomar um banho que eu estou muito suado, depois eu já vou lá. Aguenta só um pouquinho, vou tomar um banho. Se, poxa, meu prato está na mesa, deixa eu só comer um pão, deixa eu preparar um sanduíche correndo que eu levo no carro. Você não vai fazer isso. Olha só. Fazei bem, vai de novo. Fazei bem aos que vos odeiam e vos... Fazei bem aos que vos odeiam. Eita. E orai pelos que vos maltratam. Aí eu lembro do aluno. Ele não foi maltratado em sala de aula. Ofendido, humilhado, achincalhado. Fazei bem aos que vos maltratam. Mas ele inflamou tanto a família, tanto, que a família já conseguiu que um grupo de alunos servisse de testemunhas e já deu entrada numa ação contra danos morais. O professor vai se arrebentar. Vai ser chamado em juízo. É verdade, o menino é quietinho. Aí foi chamado de burro, de besta, de quadrúpede. E agora? Será que aquele dinheiro vai fazer bem para aquela família? O que você acha? Um dinheiro que vem por cima da palavra, ou seja, passa o rolo compressor na palavra, tira ela do teu caminho e passa em caminho plano. Está tudo bem comigo, estou fazendo o que é certo. A sociedade vai aplaudir e vai dizer: é isso, você só podia fazer isso, esse é o caminho, está certo, é justiça. E por baixo, e aí? Está tudo certo. Então vamos voltar à armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Agora nós vamos no versículo 11. Quem vai comigo? Revesti-vos de toda, para que possais contra irmãos, quando o diabo começa uma provocação numa sala de aula, dentro da casa, quando o diabo começa uma provocação, deboche, ar irônico, cara de ironia, cara de raiva. Quando o diabo joga, conforme foi o caso da sogra e da nora, esse caso veio para mim, porque a sogra realmente marretava a nora nas costas dela, e na frente dela era uma luva. Ou seja, o diabo atuava à vontade naquela senhora. Até que a nora enxergou que era o diabo. Quando ela entendeu que o diabo equipava a sogra com ferramentas e armas contra ela, quando ela entendeu na palavra que ela realmente deveria amar aquela senhora, que se fazia sua inimiga, porque o diabo queria dividir, queria acabar com o casamento dela, quando ela entendeu, ela acordou. Quando ela entendeu que o diabo investia na sogra dela, porque conseguia tirá-la do sério, quando ela acordou, acabou o problema. Porque quando ela começou a orar pela sogra e a falar bem da sogra, ela quebrou todas as ferramentas do diabo e não deixou entrar nela. Ela ficou imune. Ela literalmente se neutralizou. Ou seja, eu não vou lutar contra ela, eu vou lutar contra o diabo. Ela tomou a armadura, ela se vestiu. Ou seja, ela preparou uma vestimenta de guerra para proteger o seu coração e dizer: não entra. Não entra aqui, não entra aqui. Não entra aqui, não entra aqui. Ela simplesmente se preparou. Aqui não entra, não passa. Tem gente que basta um olhar de ironia para balançar o coração ou deixar a raiva crescer. O olho.
colocou o olho na cara de deboche. Temos visto isso às quartas-feiras. Neemias está reconstruindo os muros de uma cidade que vai fazer com que todo o povo de Jerusalém possa voltar e habitar no seu território livremente com grande alegria. Às vezes a pessoa se sente desconfortável no seu casamento, desconfortável dentro da sua casa. Tem gente que diz: eu não tenho liberdade na minha casa. Por quê? Porque um me olha atravessado, o outro me olha com raiva, porque tem gente que fala mal de mim. O problema não está nas pessoas, elas só estão equipadas pelo diabo. O problema está em quem está recebendo. Porque o lixo a gente não recebe, a gente joga fora. Meu irmão, saiba separar o ser humano do lixo. Quando a árvore não dá bom fruto, ou quando ela não dá fruto, tem um ensinamento de Jesus. Aquela figueira que 3 anos não produzia fruto nenhum, nada. O arrendatário, o agricultor, virou-se para o dono da terra e disse: Senhor, deixa a árvore aí, não arranca não. Deixa eu vou escavar a volta e eu vou estercar, eu vou botar esterco. E aí, se ela der fruto então, se não der depois arranca, mas deixa eu botar esterco. É isso mesmo, irmãos. O cristão que tem visão espiritual, ele dá muito fruto no meio do esterco, com esterco nos seus pés. Que isso, pastora? É onde ele pisa. Onde ele pisa. Às vezes é dentro da casa, às vezes é numa sala de aula, às vezes é no departamento de trabalho. Irmãos, quem não entender se perde. O diabo consegue ferramentas com a maior facilidade. Agora, difícil é o Espírito Santo encontrar pessoas preparadas pelo céu, revestidas do poder de Deus, com o seu coração muito bem guardado dentro de uma couraça onde não entre nada. Eu acho interessante que muita gente prega sobre a couraça da justiça, sobre a armadura de Deus, mas falar porque a seta da doença vem e não entra. Mas esquece que a seta da ofensa passa pelos ouvidos e encontra caminho direto no coração. Esquece que o cenário que vê com o olho, principalmente das pessoas que se amam. Se você vir uma pessoa que você ama muito com uma cara de deboche para você ou de zombaria, teu coração vai ficar arrebentado, você não vai dormir à noite e você vai ficar dias e dias angustiado. O diabo sabe. Ele sabe destruir um casamento, ele sabe destruir relações pais e filhos, ele sabe quebrar a comunhão, ele sabe dividir, ele sabe destruir. É por acaso que volta e meia se escuta que vizinhos se atracaram e se mataram, um matou o outro? É por acaso que você escuta que gente arrebenta com gente? Meu irmão, o cristão tem que abrir os olhos. As nossas armas não são as armas do mundo. Para concluir, vamos em 2 Coríntios de novo, para a gente concluir por hoje. Capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Quem lê comigo? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Irmão, seria tão fácil o cristão derrotar uma fortaleza satânica que tem dentro da casa, dentro da família. Pastora, mas eles não mudam. Mas não são eles que têm de mudar, é você que tem que mudar. Pastora, mas eles não param de fazer as mesmas coisas. Mas enquanto eles não se converterem, eles não vão parar mesmo. Você que tem Jesus é que precisa mudar. Você que precisa parar de pôr os seus olhos carnais no rosto de quem te olha com ironia. Você tem que tapar os seus ouvidos do coração para não deixar entrar as ofensas que você escuta. Pastor, é impossível viver assim. Então esquece Jesus, porque foi Ele quem ensinou e é Ele que ensina.
Irmãos, vamos tentar, igreja. O homem natural é um, o espiritual é outro. Você tem que decidir, você tem que fazer uma escolha. O que você quer ser? Você quer continuar natural ou quer ser espiritual? Porque natural você não é. Você já aceitou Jesus, saiu do campo natural. Sabe o que vai ser? Carnal. Você tem que decidir, você é carne ou você é espírito? Pastora, é que eu não aguento, então você é carne. Pastora, está na minha cara, então você é carne. Pastora, eu vejo com os meus olhos, os olhos que a terra de comer. Olho de carne a terra come. As pessoas precisam compreender, irmãos, o que é o novo nascimento, que Jesus falou com Nicodemos. Nascido da carne é carne. Papai e mamãe teve conjunção, nasceu um bebê, vai crescer. E aí, é isso, não é isso, e aquilo é aquilo. E o vermelho é vermelho, o azul é azul. E aí? E aí se converteu, entendeu? Entendi. O diabo usa pessoas como ferramentas. O diabo usa pessoas como armas. O diabo quer atacar aqui na terra. Ele ataca aqui. Ele joga gente contra gente. Entendi. Então vou apanhar armas espirituais. A maior arma de todos os tempos, Jesus deu de cara em Mateus 5,44. Amai a vossos inimigos. Ame. Ame, ame. Ame a sua sogra que fala mal de você. Que bom que a sua não fala. Ame o seu professor. Tem professor que não admite, irmãos. Às vezes o professor faz uma pergunta capciosa para ver se enrola todos os alunos. Sabe por quê? Porque ele quer dar aquela assim, essa só eu sei. Você não sabia não? Tem essas jogadinhas dentro de sala de aula. Tem professor que quer mostrar um conhecimento além dos outros mestres. Então ele joga uma assim. E quando tem um aluno, aquele tranquilinho, mas aquele que ele sabe. Professor, algum tempo atrás eu li um artigo, e é assim, 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 é assim mesmo. Não é bem assim. Mas não é. Ele tem que ficar por cima. Ele tem que ficar por cima. Às vezes é melhor o aluno calar a boca e demonstrar o seu conhecimento na hora da prova. Diga graças a Deus. Quando o diabo te atacar, lembra que você está passando por uma prova. Quando ele usar pessoas, lembra que a prova é grande. Quanto maior for a prova, maior será o prêmio. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.